Mais uma vez, estamos aqui no podcast Missões Educadoras, que eu queria inicialmente lhe agradecer, pedir para compartilhar. Nós estamos recebendo aqui sempre pessoas, organizações que dedicam suas vidas a missões educadoras, em várias áreas, em vários setores da sociedade. Hoje, com muita alegria, eu recebo aqui o presidente do PMI Ceará, que é o Project Manager Instituto, o capítulo Ceará. Ele, nesses últimos 20 anos, dedicou sua vida, sua inteligência a pensar a gestão de projetos de forma estratégica, buscando integrar redes, trabalhando storyline, e é sobre isso que nós vamos dialogar, como a gestão, a missão educadora consegue mudar vidas, organizações, cidades, países. Muito obrigado por estar aqui conosco. Gostaria de agradecer, aproveitando também para lhe apresentar Cristiano Oliveira, que é engenheiro de produção pela UFC, mas que também estudou, com Robert McKee, lá em Nova York, Storytelling, e está procurando essa integração, pensando a vida, as organizações, unindo gestão de projetos, storytelling e desafios das organizações e da sociedade. Muito obrigado pela sua presença como presidente do PMI Ceará. Obrigado, Egídio, obrigado a todos e a todas que estão nos escutando aqui agora. É um prazer enorme estar aqui junto, representando o PMI Ceará, capítulo cearense, da maior instituição de gerenciamento de projetos do mundo, aqui nas Missões Educadoras, porque não só eu, a minha missão pessoal, que é de educar, porque eu acredito que realmente o desenvolvimento social, a inclusão, ele tem que passar pela educação, mas também é uma missão do próprio PMI, que é de educar, transformar vidas, transformar agentes de mudança por meio da educação em gestão, especificamente em gestão de projetos. Eu queria começar, Cristiano, eu sei que sua semana é sempre corrida, você teve essa semana em várias empresas, grandes empresas onde vocês atuam com gestão de projetos, nós vamos abordar isso, mas você também está organizando seu congresso, do PMI. Você também esteve lá na academia, no condomínio de empreendedorismo e inovação da UFC, levando o conhecimento do PMI para a academia, mas não abandonou o social, e nós vamos abordar tudo isso. E eu queria pedir para contar um pouco, para que as pessoas conhecessem, desde a fundação do capítulo Ceará, eu sei que são 20 anos, mas contar um pouco essa história. Legal, bacana, pessoal. O PMI no mundo, ele é da década de 70, começou da década de 70, na verdade, de 1969, assim, na virada ali de 60 para 70. E ele percebeu que, numa visão, imagina o seguinte, numa visão onde o mundo não evolui, as organizações não evoluem, as pessoas não evoluem, é um mundo processual, onde as coisas vão acontecendo como sempre aconteceram. Sim. Se eu quero sair de um status quo, de um nível de eficácia, de um nível de excelência, para um nível superior em vários aspectos. Eu quero reduzir custos, eu quero fazer inclusão social, eu quero fazer um projeto que vai impactar vidas na sociedade, aquilo ali não é processual mais. Eu tenho que empregar uma energia focada. E essa energia focada, para que ela tenha um desempenho, para que ela consiga gerar o resultado que a gente espera, ela tem que ser bem gerida. E as técnicas e ferramentas, o conhecimento que tinha na época, ele não estava organizado para isso. Ele não foi preparado para isso. Então, geralmente, as organizações, primeiro, segundo, terceiro setor, iam implantar as suas iniciativas, que nem se chamavam de projetos, implantar as suas iniciativas, e acabavam não conseguindo ter o resultado que se esperava. Então, um grupo ali de profissionais, pensadores, eles identificaram, Egídio, que precisava-se de um arcabouço de conhecimento especializado naquilo. E eles começaram a se unir e criar o que depois veio a ser o PMBOK, que é o Project Management Body of Knowledge, que é o conjunto de conhecimento em gestão de projetos. Então, isso na década de 70, 80, 90, foi se evoluindo, e chegou aqui no Ceará em 2000, oficialmente em 2005, O PMI Ceará, ele foi fundado, foi reconhecido como chapter oficial. O Instituto foi aberto em 2003 e foi oficializado pelo PMI em 2005.
Então, nós vamos fazer aí 20 anos oficial, como um chapter oficial agora em 2025, né? E desses foi engraçado que eu entrei realmente no PMI em 2005. Em 2005 eu tirei a certificação, o PMI eu acho que ele foi oficializado em fevereiro, março, se eu não me engano, e eu tirei minha certificação, que é Project Management Professional, em setembro de 2005. Então, desde 2005 eu já faço parte, estou ali, assim... Desde o início. Desde o iniciozinho, já estou vinculado ao PMI como voluntário, depois assumi alguns cargos de diretoria. E o legal é que a gente veio percebe aqui no estado do Ceará, principalmente nas organizações privadas, essa evolução. Então, antigamente, ninguém sabia o que era gestão de projetos. Hoje, lá no Congresso, que você já está convidado para estar lá presente, você vê que tem presidente de organizações que falam em termos de gestão de projetos. Porque nos últimos anos, Egídio, principalmente isso foi acentuado muito com a pandemia, foi uma gestão mais ágil, né? Então, interessante que tem uma reportagem aí da Harvard Business Review, que é aquela revista da Harvard, que ele fala que há uns 10 anos, 80% das organizações eram uma visão as pessoas da organização tinham uma visão processual. O que é a visão processual? É manter o status quo. Sim. É manter o status quo. Sem disrupção, sem melhorias, sem saltos. Você controlar a variabilidade, a variação dos seus processos. Sim. É manter o status quo. Hoje, e 20% estava em projetos. Hoje isso se reverteu. Uau. 80% está em projetos e 20% está nos processos, nas operações. Isso por quê? Porque o mundo está mudando muito rápido. Então, se as organizações elas não acompanharem essa dinâmica, elas vão ficar para trás. Aí, quando eu falo organizações, aí dentro desses 20 anos do PMI, né? Então, a gente realmente conseguiu fazer um trabalho muito, muito grande em fortalecer essa área de gestão de projetos nas instituições privadas, porque ela foi aberta para profissionais de instituições privadas. E, a partir desse ano, eu tenho um sonho de que a gente consiga, a partir de agora, contribuir mais fortemente em instituições sociais. Com a sociedade, com desafios coletivos, Porque a gente estava conversando com a equipe do Instituto Chico Mendes, a gente vê que é o sonho deles também. Então, da mesma forma, a gente tem que entender que esse conhecimento, apesar de a gente fragmentar, o que a iniciativa privada, as técnicas e ferramentas que ela utiliza são ruins e a outra é boa. Ou que o outro instituto privado olha para o instituto do terceiro setor, as técnicas e ferramentas que ela utiliza são ruins e o que a nossa que é boa. Não. O governo. Então, a gente tem que pegar o que tem de melhor em cada uma dessas e realmente fazer costurar isso muito bem costurado, porque assim, tem técnicas e metodologias de gestão privada que eu não gosto, abordagens, estilo de gestão, mas a gente tem que dar a mão à palmatória que existe muita coisa boa. Muitos modelos de eficiência que a gente pode humanizar para trazer para o terceiro setor. Eu não tenho dúvida disso, viu, Cristiano, que vocês são diamantes, porque as organizações sociais, eu diria as pesquisas acadêmicas, muitas vezes política pública sofre porque falta uma gestão com maior impacto, que repense, como você falou, não só os processos, mas os projetos, né? Que atualize o conhecimento, porque nós estamos falando, na verdade, de dinheiro, de vida humana, e você consegue otimizar tudo isso, né? Eu queria te perguntar, porque durante esses 20 anos, você mesmo tocou, havia uma dicotomia entre processos e projetos, né? E a coisa mudou para projetos, porque é um momento de quebrar paredes das nuvens, né? Então, há várias inovações que o PMI trouxe para os processos, né? Para a gestão não só de projetos, mas até de portfólio de projetos. Perfeito. Ao mesmo tempo. Perfeito. Eu atuei como executivo, você sabe, na Coca-Cola, na Dupont, no Embrobank, também na Brahma, hoje Ambev, na Fundação das Empresas Júnior há 30 anos. E quando a gente olhava para o PMI, era essa excelência em gestão, né? Queria que você falasse um pouco, até porque essa semana você andou muito em empresas, trabalhando cases, nesses 20 anos. Como foi esse despertar
dos cases, essas inovações? Interessante, Egídio. Assim, a gente vê que o mercado, vou falar aqui do mercado que eu conheço muito bem, que é o mercado local. Eu já morei em São Paulo, rodando projeto em São Paulo, já morei em Porto Alegre, rodando projeto em Porto Alegre, e aqui, mas boa parte foi aqui no Ceará. As empresas cearenses, elas estão acho que nacionalmente, né? A gente pensar assim, e o reflexo do Ceará, a gente imagina o seguinte, algumas empresas internacionais estão no nível, o Brasil está no nível um pouco abaixo, o Ceará está no nível, infelizmente está no nível ainda um pouco abaixo, né? Que isso está mudando, porque algumas empresas cearenses já estão começando a romper as barreiras do Estado, já estão em atuação nacional, atuação até global, então a gente já está começando a ver esse modelo de gestão mais bem colocado. Mas a gente tem pegando aqui um deixo desse projeto, esse processo, a gente começou a observar que essa dicotomia ela tem que acabar. Porque organizações, ela tem que cuidar, imagina de uma empresa de terceiro setor. Ela tem que fazer com que ela se propôs funcionar para antes ter que ir para um outro nível. Como é que eu quero ir para uma outra área, uma outra cidade, um outro bairro, se eu me propus inicialmente não está nem funcionando? O baião de 2. Tem que fazer o baião de 2, cara. Ela tem que se preocupar nos seus processos básicos de entrega do serviço, no nível de serviço que ela se propôs para aquela sociedade. Não é porque eu sou empresa de terceiro setor que eu não tenho que entregar um excelente nível de serviço para a sociedade. Na verdade, ela tem uma obrigação até maior do que uma instituição privada. Entendendo? Porque a instituição privada eu opto se eu quero ou não aquele produto ou serviço. Mas uma saúde, educação, saneamento, eu não tenho. O cidadão, às vezes, não tem nem direito a optar. Perfeito. Ele tem que receber essas... E boa parte... E de qualquer jeito, né? Muitas vezes sem qualidade. Sem qualidade não, cara. A gente tem que ter um nível de serviço básico. Isso é processo. Eu tenho que garantir que aquilo que eu me propus a entregar, eu entregue bem. Agora eu quero incluir, eu quero incrementar, eu quero expandir, eu quero botar um outro nível de serviço. Isso é projeto. Então, o processo de melhoria contínua, a gente trabalha essas duas, tem que trabalhar essas duas áreas muito bem. Projetos e processos. Os processos a gente estabiliza, funciona, alcança um nível de serviço, que eu me propus para a minha sociedade, que eu me propus naquela minha ideia inicial, só que eu tenho que expandir. Puxa, deu certo, tá bacana, atingi ali, agora eu quero ir para outra área, eu quero incluir novos serviços e eu tenho que fazer uma boa gestão de projeto. Que voltando para aquela fala inicial, uma vez que eu estabeleci um nível ali, que tem o meu status quo garantido, eu posso ter a opção de querer expandir. Essa expansão é por meio de um modelo de gestão diferente, que é a gestão de projetos. Para mim ficou muito claro. Vocês me ensinaram, né, observando muito até de algumas falas suas que eu acompanhei, a gente muitas vezes está numa sociedade departamentalizada, o executivo também, né? Então tem um cara do custo, tem um cara ali do marketing, tem um cara até da estratégia, às vezes separam. E vocês nunca viram isso separados, né? Porque você integra tudo em processo, em projeto, e consegue observar ao mesmo tempo o custo, a eficiência, o quanto isso está servindo de entrega. Como tem sido culturalmente, você como educador, que também é professor universitário, né, Cristiano? Como tem sido mudar essa cultura? O que você me ensinou como... Egídio, eu não estou ali para processo, eu estou para mudar a cultura também. Porque isso foi, inclusive, Egídio, a minha busca pelo storytelling. Certo. Porque o pior problema... Eu acho que o nosso modelo de educação, a gente estuda matemática, a gente estuda português, às vezes é um professor diferente, não se misturam, os conhecimentos não se misturam. E a gente leva isso para as organizações. Esse modelo é departamentalizado do conhecimento. Tem uma área jurídica, eu tenho uma área administrativa financeira, eu tenho uma área de marketing, eu tenho uma área de comercial, eu tenho uma área disso, de produção, eu tenho uma área disso, aquilo, outro. E é muito comum a gente ver nas organizações que essas áreas acabam virando quase empresas dentro de empresas, com suas políticas, com suas métodos feudos. Só que nenhum área individualmente vai conseguir entregar valor sozinho para o cliente final.
Perfeito. Não vai. Porque o que rege é essa orquestração entre as áreas, certo? Aí o Cristiano está falando de iniciativa privada e no público. Eu tenho Secretaria de Cultura, Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, Secretaria disso, entregando serviços, aí isso sim são feudos bem mais fortes, né? Políticas, às vezes tem políticas distintas, pensamentos totalmente distintos, partidos políticos distintos, mas para eu construir um cidadão, eu tenho que orquestrar isso. Eu tenho que orquestrar isso. Porque se eu tiver uma visão departamentalizada, eu vou ter cidadãos departamentalizados, com visões muito fragmentadas, estanques. Cara. Eu sou fruto disso. A minha parte cultural é quase negativa, entendendo? Eu fui a teatro 2 vezes na minha vida, entendendo? Eu tenho 46 anos, absurdo. É um absurdo isso daí, entendeu? É um absurdo, mas eu não tive oportunidade. Porque o sistema, os processos estavam fragmentados. Porque eu acabo sendo fruto do sistema. No momento da educação, eu tive que parar de estudar, você conhece um pouco da minha história, tive que ir para o trabalho, fui limpador de piscina, fui pintor de parede, fui torneiro mecânico, tudo isso tentando sobreviver. Cadê o tempo para a educação? Para a cultura, né? Tentando fazendo supletivo, caminhando ali 1 hora com um saco, com uma banana e uma maçã para poder fazer prova, eu e meu irmão, entendendo? Aí quando a gente conseguiu vencer essa fase da vida, foi para outra fase, aí é para se preocupar em ganhar dinheiro. Eu queria até te agradecer por ter resgatado a sua história de vida, porque isso é determinante, né? Como é esse Cristiano que teve que fazer supletivo, né, para entrar no curso como engenharia de produção da UFC, que na época era um dos mais concorridos, né, que lutou com barreiras, inclusive emocionais, não vai dar certo, você não vai passar, e ele saiu quebrando, né, todos esses limites, se superando, a sua própria história de vida como storyline. Como é esse encontro do gestor com o Cristiano lá atrás, que consegue enxergar hoje? É isso aí, Egidio, muito, muito interessante essa pergunta. E até uma reflexão que eu estou fazendo agora, sabe? E a gente até comentou sobre isso daí. Um dos pontos é assim, eu passei por muita dificuldade, mas não se compara a dificuldade que a nossa população carente de Jancuruçu, que você foi visitar, porque eu vim de uma família que meu pai teve condições de fazer, meu pai é formado. E uma das coisas que eu até lhe comentei, e eu acredito assim no lado, não é nem assim esotérico do negócio, espiritual, mas eu tive assim, meu pai cresceu dizendo que eu ia fazer a faculdade. Então eu acreditava. Então, fui criado a acreditar que aquilo era possível. Diferente de quem está lá no Janguruçu. Que ele nem sequer cogita, né? Então, fica muito difícil. Então, pelo menos, eu tive condições de cogitar. Então, como eu tive condições de cogitar, andar 1 hora para ir, 1 hora para voltar, ficar sem almoçar, era só um mero, digamos assim, um passo necessário, um desafio que eu tinha que vencer, porque eu queria aquilo ali. Eu sabia, cara, só vencer isso que eu vou conseguir. Aí só que os desafios acabaram ficando maiores. Aí dali eu tive que morar no Pecém, aí tive que transferir o meu supletivo do SEG da Guilherme Rocha lá para São Gonçalo do Amarante. Aí tinha que pegar um ônibus ali, esperar o ônibus dos estudantes para ir fazer uma prova. Aí o supletivo lá, o SEG lá do São Gonçalo do Amarante, ele fechava umas 7 horas da noite, eu tinha que ficar até 10, 11 horas da noite ali na pracinha lá do São Gonçalo, eu e meu irmão esperando o ônibus para poder voltar, entendendo? Aí, todo dia, durante meses, anos. Durante meses. Aí no decorrer lá, depois descobri que o SEGA lá tinha que passar mais um ano, que era um curso pedagógico, eu não sabia. Aí lá veio ter que transferir de novo, aí fui para o Antônio Bezerra, aí foi mais uma novela para lá, para ir para todo dia, fazer aquelas provas. Mas eu acreditava, aquela crença de que era possível já tinha sido me colocada. E o que eu vejo é que a nossa sociedade ela é privada dessa crença. É totalmente extirpada, né? Ela é negada de acreditar no seu potencial. Porque o cara não tem nem o que comer. Se o cara não tem o que comer, não tem nem saúde básica, não tem como é que ele vai sequer acreditar que um dia ele pode ser um engenheiro, pode ser um médico, pode ser qualquer coisa.
Então, assim, esse foi um dos maiores desafios, mas eu confesso que eu fui privilegiado, muito privilegiado, mesmo eu me considero um cara muito privilegiado, mesmo eu sendo menos privilegiado da minha turma na época, depois, os engenheiros de produção que passaram eram o que estavam ali, né? Classe média, média alta, filhos de alta. empresários, filhos ali de gestores de grandes empresas. Então, mas assim, eu pelo menos eu tive uma estrutura familiar básica, não tão estruturada como eu gostaria, como eu estou dando hoje para meus filhos, mas eu tive. Eu tive uma pessoa que me disse que era possível, e daí, a partir daí, que eu tive os recursos que me foram dados para que eu conseguisse vencer aqueles desafios. Entendeu? Então, me considero, mesmo na dificuldade, um cara extremamente privilegiado e sortudo. Entendeu? Por ter tido isso e ter conseguido, senão não teria conseguido, né? Chegar onde eu cheguei. E ter uma instituição boa, o UFC, e ter tido o SEJA. Tem um SEJA que estava a 1 hora de caminhada, mas eu tinha 1 hora, tem gente que não tem a 4 horas, entendendo? Mesmo sem dinheiro para onde eu tinha como ir a 1 hora, tem gente que nem tem isso aí. Tem que ir para outra cidade, tem que ir para caminhar 6 horas, 5 horas, entendendo? Então, assim, eu fui muito privilegiado, então isso aí acabou esse desafio sendo. Aí, o Cristiano Gestor foi mais um desafio, né? Logo depois, quando eu estava me formando, quando eu me encontrei gestão de projeto, eu disse, caraca, isso aí eu quero fazer. Porque eu certificava as empresas com ISO 9001. Desde a época. Lá atrás. Porque eu tinha que trabalhar com graduação, não tinha dinheiro, então eu já tive que começar a trabalhar. Aí comecei a trabalhar e eu entrei na empresa de consultoria, a gente certificava empresas com ISO 9001. Foi daí que eu fui certificar empresas de tecnologia. Aí o cara chegou, rapaz, tem um projeto ali, eu acho que tu daria um bom gerente de projeto, tu quer? Aí eu, muito irresponsável na época, aceitei. Quero, vou gerenciar projetos. E me identifiquei, porque você poder mudar, que eu acho que fazendo essa reflexão nesse exato momento, eu acho que muita minha história de vida, cara, eu consigo mudar status quo. Perfeito. Tá ampliando tua mente e os horizontes. Porque o projeto, ele é um meio para isso. Então, todo projeto é diferente por definição, tem um início, meio e fim, e no final eu entrego um resultado diferente do que tinha antes. E a sua vida foi isso. A minha vida foi isso. Que reflexão legal, né? Que eu acabei pensando nisso aqui agora. A minha vida foi por isso, você sabe que eu lhe conheço há 20 anos, e quando eu vejo o Cristiano e me vê esse termo, ele é um maestro PMI. Porque se você olhar o seu projeto de vida, e a engenharia de produção, né, ela é complexa porque ela junta engenharia com produção, mistura vários elementos, mas eu vejo aqui na minha frente, eu vejo o garoto, a criança que saiu de casa, né, para fazer o seu supletivo, que entrou na UFC, que virou consultor em ISO, mas que virou executivo de empresas, que virou professor acadêmico, que virou um líder do PMI, que está levando o PMI agora, incorporando mais uma dimensão à sua vida, da liderança social para lutar por desafios coletivos, colocar o seu DNA da gestão de processos e de projetos. E esse mesmo garoto foi parar em Nova York estudando Storyline com Robert McKee, um dos principais roteiristas do mundo que fez grandes obras. Como foi esse sentimento de chegar em Nova York com Robert McKee, cercado por americanos, depois de toda essa história de vida? Interessante isso aí. Esse maestro que orquestra áreas, que transforma essa música em projetos. Pai, foi uma storytelling, o estudo de storytelling, storyline foi uma piração, sabe? Porque assim, projeto, o grande problema eu acho que qualquer tipo de projeto, sabe, é comunicação, né? Para eu envolver, para orquestrar pessoas, orquestrar áreas, orquestrar organizações, eu preciso me comunicar muito bem. E um engenheiro de produção, por definição, ele é um cara muito técnico. A gente aprende na engenharia, e quem fez qualquer curso de engenharia em universidade, tanto pública como privada, sabe que o estudante às vezes é massacrado, né? É muito cálculo 1, 2, 3, 4, física 1, 2, 3, 4, cálculo tal, e álgebra linear e várias outras disciplinas. Então você acaba perdendo, de certa forma, essa questão de interação. Não sou eu e os números, não eu e pessoas.
Entendi. Entendeu? Então, assim, a gente acaba se brutalizando, né? A formação acaba tendo esse processo e a gente, eu não sei se a grade da engenharia mudou, eu acho muito difícil, a gente não tem essa questão humana de envolver na sociedade, de envolver o seguinte... Política, psicologia, né? Tem uma cadeirinha ali, que psicologia da indústria, mas é uma coisa muito superficial. E o engenheiro, você acaba, um engenheiro de produção... um administrador, um engenheiro civil, mesmo sendo técnico, ele vai gerenciar pessoas, né? Ele vai gerenciar obras, vai gerenciar organizações e o principal, o resultado do trabalho do que a organização que ele está gerindo vai impactar vidas. E a gente não é preparado para isso. Daí, em determinado momento, eu disse, cara, eu tenho que melhorar isso. Aí eu comecei a ler, comecei a estudar storytelling, eu encontrei o termo storytelling. Quanto mais eu estudava storytelling, menos eu sabia como fazer storytelling, porque você lê um livro de storytelling e diz, cara, com o conhecimento que eu tenho nesse livro, eu consigo fazer um livro igual? Não conseguia. Aí foi até que a minha busca, achei um livro do Sid Field, Roteiro, que é um cara que eu gosto muito, que ele parte dessa parte estrutural. Aí o cara que encontrei aqui o fio da meada, é roteiro de cinema. Hollywood já sabe há muitos anos, há décadas, como criar narrativas, como emocionar, como gerar ali, estruturar ali uma comunicação extremamente persuasiva. Aí foi daí que eu li o livro do Robert McKee, achei fantástico. Aí eu disse ali, eu gostei muito de Sid Field, fui olhar o Sid Field e já tinha morrido. Pô, meu Deus do céu. Não posso ir atrás dele. Não posso ir atrás dele. Robert McKee, que foi o livro que eu adorei. Caraca, está lá. E eu olhei ele já bem vovozinho, bem velhinho, disse, rapaz, isso eu encontrei, li o livro ali em janeiro, em abril, estava fazendo o curso dele lá em Nova York, lá junto com um monte de professor da Universidade de Nova York, de cinema. E foi uma experiência fantástica, Egídio, porque a minha proposta não é ser roteirista de cinema, porque eu tenho nem formação como você tem para isso, né? A minha proposta é, como é que eu trago essa comunicação, esse processo de narrativa para dentro dos projetos, para transformação, para orquestrar, você falou para mudança cultural, né? Mudança cultural, porque assim, dentro de um projeto, que a gente falou que é mudança de status quo, né? Eu quero levar ali uma organização, uma cidade, uma sociedade de um nível para outro, meu amigo, só o que tem resistência. Eu tenho um problema. Que existe uma solução daquele problema. Existe um produto para aquela solução. Eu quero. Então, isso é storytelling aplicado dentro de um projeto de transformação organizacional, projeto de transformação social. Então, esse foi o resultado dos meus estudos. Eu queria te perguntar, me lembro um professor meu da USP, quando eu vejo você falar e seu encontro com outros membros, né, da seção Ceará, né, do PMI, ele dizia assim, tem algumas coisas que a disrupção é total, porque você está levando discussão de mudança cultural, você está levando despertar social, com aumento de consciência, e você está levando storytelling para pensar, mas você está fazendo tudo isso integrado com o modelo de gestão, sem abrir mão do teu core business. Como é que você vê hoje esse evento que você está organizando com essa nova geração e a geração que começou contigo 20 anos atrás? Como é que você vê esse encontro de gerações? Geracional, é fantástico isso aí, gente, fantástico. Porque a gente vê que essa geração... Porque eu sou da geração antiga. Eu estou hoje convivendo com o novo. Você está com garotos lá contigo de 20 anos, 21 anos. O PMI ele é composto de trabalho voluntário. Eu sou presidente do PMI, eu sou voluntário. 100% voluntário. E esse congresso que está sendo concebido, organizado, são conduzidos por voluntários fantásticos. Deixo aqui meu agradecimento a todos os voluntários que estão nesse momento, inclusive reunidos agora. Trabalhando agora. Hoje é sábado, pessoal, estão trabalhando agora, organizando os kits para o congresso. Então, são jovens extremamente dedicados, movidos por uma paixão de transformação de vidas, por meio da gestão de projetos. Porque a gente já percebe que as organizações que implementam esse modelo de gestão, eles acabam estando mais capacitados para o desafio desse novo contexto que nós estamos, de dinamismo, né?
mudança muito rápida. Hoje, tecnológica, há ambiental. um ano não tinha ChatGPT, inteligência artificial. Há um ano se falava de inteligência artificial aplicada para nós, usuários finais. Hoje o ChatGPT já está fazendo livros, ganhando ali, vendendo livro na Amazon, inteligência artificial, totalmente ali generativa, com poucos comandos. Então, as organizações, elas estão nesse cenário que elas precisam de mudanças, de ter meios que consigam mudar rápido, e projeta isso. E o legal, aí pegando já esse gancho, o que eu quero trazer é essa juventude, Egídio, para ver esses outros tipos de projetos, que são projetos mais sociais, que os projetos sociais precisam se adequar também a essas mudanças, não só se adequar à mudança, mas estabelecer um nível de serviço adequado. Uma vez estabelecendo esse nível de serviço adequado, a gente conseguir dar um incremento, melhorar por meio da boa gestão de projetos, sabe? É isso aí que é a minha proposta aqui atual, é essa união, a gente se aproximar para que o PMI realmente consiga, e isso é o PMI Ceará. Porque o PMI Global ele já tem isso forte. Ah, é? Isso já é um padrão. Já é um padrão do PMI Global. Ele já tem esse lado social muito, muito, muito forte. Só que como o PMI aqui, seção Chapter Ceará, é novo em relação ao global, a gente teve que primeiro se estabelecer nas organizações privadas com processos empresariais. Hoje qualquer organização entende que a gestão ter uma área de gestão de projeto é tão importante como ter uma área de recurso humano, como ter uma área de administrativo financeiro. Então, porque, cara, eu posso não ter uma área de recurso humano na organização, mas eu tenho que tratar, tem um processo de recurso humano. Eu posso não ter uma área de projeto na organização, mas eu tenho que ter gestão de projetos. Então, as organizações já perceberam isso. Então, o PMI hoje não é mais uma incógnita, as instituições privadas já sabem por que ela existe. Agora vamos entrar no social. Eu acho que está no momento, já está passando o momento, sabe, gente? Eu queria também lembrar, né, que a gente teve essa semana, na verdade, esse mês ali no condomínio de empreendedorismo e inovação da UFC, né? Tem o seu lado de professor acadêmico, né, que tem contribuído com essas inovações em gestão e nos ajudado, né, nesse vale de inovação global em política pública e impacto social no Vale Brasil, né? Para o atual reitor, né, o professor Custódio, né, até está retomando o programa Lume, são ex-alunos da UFC, né? Legal. Que vão retomar. E você vive, na minha visão, em ecossistemas educacionais lidando com mundos muito diferentes, né? Eu pude presenciar aqui, você conversando ali com o Sérgio, do MTST, né, dialogando problemas com o Instituto Chico Mendes, em outros momentos com outras organizações sociais. Como é que você percebe essa mudança cultural para a gestão, para aquilo que é teu core mesmo, que as pessoas passam a se preocupar não só com a causa, mas transformar a causa em número, em processo, em etapas, que é o que você está propondo nessa grande orquestração como maestro PMI, para colocar setores diferentes, para quebrar as paredes, integrar processos, otimizar recursos, avaliar impacto e sustentabilidade. Como você vê essa caminhada daqui para frente, seguindo o PMI global? Legal, cara. Egídio, a gente tem que ver níveis de maturidades organizacionais exigem níveis de gestões diferentes, né? Se eu tenho ali uma marcenaria, eu e o Egídio, a gente monta uma marcenaria, só tenho eu e você. A gente meio que faz tudo, né, Egídio? A gente vende, a gente compra, é quase na era ali do artesanato, né? A partir do momento que eu começo a contratar pessoas, ou está muito vendendo para caramba, tendo que ter uma pessoa que faça compras. Cara, já não está dando mais, eu preciso de uma pessoa que faça o comercial. O cara já está muito, eu tenho que contratar mais gente para ajudar na produção. Aí eu começo a ter que sofisticar a minha gestão. Sim, a tua complexidade vai ampliando. A minha complexidade vai aumentando. Meta, processo, eficiência, aí produtividade. Aí já começo a sustentar, eu começo a ter vidas dependendo de mim, além da minha própria família. Começo a ter funcionários, começo a ter já começam meus compromissos, começam a aumentar. E eu tenho que começar a sofisticar também o nível de gestão, certo? O que eu acho, pegando assim desse nível de maturidade? As organizações governamentais, as instituições privadas locais, elas já estão começando a ficar no nível de maturidade
grande, o nível de responsabilidade, digamos assim. Socioambiental, ESG. impacto, dentro do lado corporativo, lucratividade, muito sofisticado, e começam a ter um nível de gestão também sofisticado. E o nível de gestão sofisticado exige um nível de executivos. Falar executivo, não no contexto só de iniciativa privada, Genial. mas vamos falar dos executivos também no contexto social. Então, os idealizadores, os sonhadores do social, que estava no Instituto Chico Mendes falando de sonho, né? Os sonhadores do social têm que começar a virar executivos. Porque um sonho sem execução é um devaneio, é uma frase clássica, né? Então, se eu sonho, mas não consigo executar, eu sou quase um louco, porque o cara, se duvidar, ele até enlouquece. Porque o cara não consegue ver, o cara é tão óbvio que precisa disso, é tão óbvio que a sociedade precisa disso, é tão óbvio que precisa de educação ali ambiental, é tão óbvio, e a gente não conseguir executar, o cara pode, inclusive, pirar. Então, sonho sem execução, ele é um devaneio. Sim, você se perde, né? Se perde. Então, as pessoas, então, os gestores sociais, ele tem que virar executivos sociais, e esses executivos entendem muito bem de gestão, de indicadores, de números. Não é se brutalizar, mas é... Nem ser um tecnocrata, de se render à burocracia. De jeito nenhum. Se ele não tiver essa competência, coloque gente que tem essa competência ao lado dele. Entendeu? Gaste melhor o seu dinheiro, tenha mais impacto, com mais transparência. Estruture uma equipe, entendendo? Para isso, que é aquele... Eu também sou a favor de uma rede também de gestão, de um coletivo. Nenhuma pessoa vai conseguir ter todos os conhecimentos, mas se eu uno ali um organismo, que é um conjunto de pessoas acaba virando um organismo, aquele organismo sim. Vai ter o cérebro, vai ter o coração, vai ter o fígado, vai ter todo aquele organismo que vai fazer com que as coisas realmente aconteçam com eficiência. Isso é genial. Eu queria te pedir também para você pudesse falar, que eu sei que é uma área muito cara para você, essencial, sagrada, que é sua família, seus filhos, né? Você também está formando uma geração de novos cidadãos que continuam essa trajetória. Que quando eu vejo a tua trajetória, Cristiano, você vai para Nova York também disrupção, porque é um gestor que chega num curso de storyline. Perdido, viu? Não tinha ninguém. Só todo mundo eu duvido que tinha, cinema. Todo mundo era do cinema. Você vai agora dentro do PMI pedir uma orquestração social, porque tem a ver com a disrupção do garoto que foi fazer o EJA. Para entrar, olha a outra disrupção, porque faz o EJA não para ir para a engenharia de produção da UFC, né? Que era um dos cursos mais difíceis, né? Então, nunca as barreiras foram pequenas. Como é que você vê hoje teus filhos pequenos, tua esposa? Interessante. E esse despertar? A minha esposa é minha sócia, em vários sentidos, né? Então, assim, ela é minha parceira. Tem ideia como a gente fazia. Essa parceria é tão bacana lá em casa que, para a gente conseguir ler mais, ela lia alguns livros, eu lia outros, depois a gente trocava conhecimento. Genial. A gente fazia essa parceria. Tanto que ela, é engraçado isso aí, que ela que pegou o livro de storytelling. E eu peguei um outro, não me lembro, ela estava lendo, ela parou, Cristiano. Dá uma olhada nisso. Eu nisso. acho que é isso aqui que tu estava procurando. Aí me passou para eu ler, eu passei o outro, eu continuei lendo o livro que era passado, e eu disse, caraca, era isso mesmo, Dani. Era isso daí. Então a gente tem essa parceria não só na família, na educação dos filhos, mas também de propósito de vida, né? De transformação de pessoas. Ela é muito técnica, ela é desenvolvedora de sistemas. Uau. Então veio de também família ali bem fragilizada, que foi lá, foi arrimo de família, ela sendo mais nova. Começou jovem aprendiz no BNB, e foi evoluindo. No BNB descobriu o que era tecnologia, aí foi para o IFCE, aí fez telemática no IFCE, aí da telemática começou a já ter uma vida melhor, começou lá programando, e hoje ela é desenvolvedora sênior em Java, na parte de back-end, bem líder técnico e tal. Podia estar morando aqui em Paris, fazendo a mesma coisa, atendendo empresa para nuvem. Eu trabalho home office. Trabalho home office, então a gente tem esse mesmo propósito. E assim, uma das maiores missões hoje minha é educar, como você falou, educar meu filho, né? Educar um cidadão, meus filhos, né? Não é educar uma pessoa alienada. Então, assim, eu parto do princípio do processo de educação que eu não privo nada. Sim. Não posso privar. Então, estão os coleguinhas assistindo no YouTube, jogando, eu deixo. Mas sempre, cara, por quê? Por que esse YouTube está dizendo isso?
qual é o objetivo do Gabriel, meu filho mais velho, que eu tenho esse papo, tem 9 anos? Gabriel, o que é que o YouTube quer? Como é que ele ganha dinheiro? Ah, papai, com seguidor, com like. Legal. Então, para ele obter like, se mentir der mais like e a verdade é menos like, ele vai querer o quê? Dizer a verdade ou mentir? Papai, mentir. Então, muito, muito cuidado com que você, as suas fontes. Então, vamos analisar e assisto com ele. A gente sempre, sempre que eu posso, quase toda noite a gente assiste anime junto, que a gente gosta muito de anime japonês, entendeu? E ele, então eu tento fazer essa educação para que ele realmente eles se tornem cidadãos e que eles consigam perceber essas várias facetas aí da humanidade, essa pluralidade e consigam contribuir no futuro, continuar a minha trajetória, né? Eu agradeço até como professor de escola pública, eu tenho conversado com muitos professores da rede municipal e também da estadual, porque no mundo da Big Data, né, da inteligência artificial, da robótica, da biologia sintética, da nanotecnologia, se soma a isso as mudanças climáticas, o aquecimento global, se soma a isso o avanço do crime organizado, a brutal exclusão, as desigualdades, né? Infelizmente, esse é o mundo que está aí, que a gente poderia traduzir em números matemáticos quais são os cenários que se apresentam, infelizmente, para as nossas vidas, para a geração dos nossos filhos e tal. E aí você chega e diz assim, Egídio, eu quero dar um salto nisso, gerando essa orquestração, para que a gente possa, assim como você fez na sua vida, ser mais rápido, ousar e não ter medo do tamanho dos gaps, dos gargalos a serem enfrentados. E é nesse sentido que eu te pediria para deixar uma mensagem para o associado PMI, para os jovens que estão hoje na escola pública, né, para as organizações sociais. Que mensagem, nesses 20 anos, dessa sua trajetória de vida, da gestão do PMI, eu gostaria de tocar para as pessoas? Egídio, uns 20 anos, eu vou tentar resumir até pegando aqui com minha experiência, né, com minha vida de gestão. Eu acho que a rotina, ela é libertadora, sabe? Genial. A rotina, entendo que a rotina ela pode parecer escravizadora, mas na verdade ela é libertadora. A rotina liberta. Então, se você, principalmente você jovem que é de escola pública, você tem que ter um nível de rotina até mais poderosa do que a pessoa que tem mais condições do que você, que foi o que eu tive que ter. Eu hoje acordo muito cedo porque eu tinha que acordar cedo. Porque se eu não acordasse cedo, eu não tinha como estudar para o vestibular. Porque eu morava de favor na casa de alguns tios e tinham primos novos que era confusão e eu me acostumei a acordar às 4 horas da manhã para poder estudar. Então eu estudava de 4 a 7 horas. 7 horas o pessoal começava a acordar, não tinha mais como estudar, aí eu não estudava o dia. É que tanto quando eu passei, o pessoal todo mundo ficou assustado. Porque ninguém me via estudando. Todo mundo via, só que eu não tinha o que fazer mais, eu ia para academia, ia limpar a piscina. A melhoria contínua era desde o início, aí desde 6 horas da manhã. Eu ficava 4 horas às 7 horas da manhã de estudo bem concentrado, é a hora que eu consigo me concentrar melhor, e até hoje, engraçado que eu permaneço essa mesma rotina. Hoje mesmo já acordei cedinho, já li meu livro, escrevi um livro nas minhas madrugadas. Que está na Amazon, Está né? na Amazon. Persuasão com storytelling. Genial. Está na Amazon e está tendo uma aceitação muito boa, totalmente iniciativa individual. A editora, Profissionais Exponenciais, com a marca minha, entendendo? Então, assim, a mensagem que eu deixo é rotina. A rotina, ela é libertadora. Se você estabelece rotinas bacanas, você vai conseguir com o tempo e outro tempo, né, gente? Nenhuma transformação acontece de um mês para o outro. A gente está falando de transformação de 20 anos, né? Não, de 20 anos mais, porque eu passei no vestibular em 99. Em 98 eu limpava a piscina para poder pagar o cursinho. Caramba. Em 99 eu entrei na faculdade e eu consegui o estágio. Tanto que eu consegui um estágio no primeiro semestre. 24 anos. 24 anos. Eu consegui um estágio porque eu tinha que trabalhar. Aí eu não precisei mais limpar a piscina. Então já foi uma disrupção. Foi uma mudança de paradigma total para mim, né? Então, já consegui entrar de ônibus, porque eu tinha um dinheiro, tinha minha carteira de estudante.
Que foi uma luta entendendo para que ter foi uma também. luta para ter uma briga danada para ter essa carteira de estudante. Então, assim, a gente está falando de uma jornada de 24 anos. Então, com rotina, você consegue transformar vidas, com rotina, você consegue transformar sociedade, desde que você dê tempo ao tempo, né? E essa rotina seja E rotina permanente. que vira processo, que vira indicador, que vira mensurável, Rotina né? vira hábito, né? E vira hábito, que muda a cultura. Que muda a cultura, muda a sociedade. Então, se as ONGs tiverem... Porque, gente, o que é que são processos, Egídio? São atividades. São né? rotinas. São rotinas São, encaixadas. né? e dentro do contexto da pessoa física, eu humano, cristiano, minhas rotinas são meus hábitos. Quando eu começo a ter a rotina, eu transformo em hábito. E os processos são hábitos corporativos. Genial. Então, quando eu começo a ter aquela rotina porque a gente trabalha com o nosso cérebro, trabalha com lei do menor esforço, e ele automatiza muita coisa, uma vez que aquela rotina ela se automatiza, ela vira um hábito. Na corporação, uma vez que aquela rotina se automatiza, ela vira um processo. Só que eu tenho dois tipos de rotinas, processos e hábitos. Isso é uma concepção minha, eu tenho hábitos acomodados, eu posso ter hábitos planejados. A rotina é um processo de eu ter hábitos planejados. A rotina ali é um processo de eu ter processos corporativos planejados, não acomodados. Entendendo que ela usa a lei do menor esforço ao nosso favor e não contra a gente. E eu queria até, você me falou para fechar, você tem várias especializações em processos, né? Nacionais e internacionais. E você colocou aí na sua rotina, se desafiou com várias organizações sociais, né, a pensar um gestor dessas redes, desses processos, como um grande maestro que une processos com mudança de cultura e até transformar isso numa formação, num selo, né? Como Perfeito. você pudesse abordar aí para a gente fechar, eu lhe agradeço. A gente pensa, vamos botar para aquela primeira sua fala, das visões em silos, né? Fragmentadas, departamentalizadas. Só que a gente tem que pensar na jornada do cidadão. Eu tenho a jornada do cidadão. Eu tenho várias instituições não governamentais, eu tenho instituições governamentais, não governamentais, eu tenho iniciativas privadas que todas impactam na jornada do cidadão. Então, na iniciativa da Vale, da Eco Digital, é isso, que a gente vai pensar nessa jornada, é o que chama de gestor, certo? É pensar nessa jornada do cidadão e como a gente orquestrar todos esses agentes de forma cadenciada para potencializar a transformação de vida. Eu acho que isso a gente, nessa fala, é o executivo social. A gente transformar isso, ter essa estrutura orquestradora para que a gente potencialize as ações, que individualmente elas podem até se anular, mas de forma orquestrada elas se potencializam. Isso é genial. Essa é a nossa ideia. Queria agradecer ao Cristiano, né, engenheiro de produção pelo UFC, estudioso do Storyline, por essas várias lições. E pedir a vocês e lembrar que, como ele falou, né, a gente começou como executivos, com gestão. E levamos isso para a arte. Não há cinema sem gestão, não há projeto social sem gestão, não há política pública sem gestão, não há mudança de vida sem gestão. Obviamente que isso passa por desafios coletivos, políticos, sociais enormes, né, que a gente precisa de mais gestão para ter coalizão, para ter uma grande rede capaz de dar um salto, como vários países fizeram, como várias organizações fizeram. Muito obrigado, Cristiano, por essa brilhante lição e que você forme uma geração de PMIs, né, com essa missão de vida. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço o convite e o PMI e o Cristiano estão à disposição. Muito obrigado.